Chegou a hora de juntar a papelada e pagar teu imposto de renda. Imposto é roubo ou imposto é robô? Pois é, eu tava juntando aqui minha documentação para fazer meu imposto de renda e fiquei me perguntando: quem inventou essa m***? Qual que é a história do imposto? Quais civilizações da antiguidade cobravam alguma taxa dos seus indivíduos e como isso evoluiu até os dias de hoje para configurar essa noção e prática que existem nos países modernos do que é taxar o seu cidadão e suas empresas, ou seja, cobrar imposto. Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais taxativos da jornada humana na Terra. Então é isso, né? Qual que é a origem do imposto? O imposto é uma invenção moderna? É uma invenção antiga? É uma invenção muito antiga? Jesus pagava imposto? É isso que eu vou tentar responder pra você hoje. Fiz uma pesquisa breve aqui, tô com um cenário novo pra testar uma melhor qualidade de áudio, de imagem. Se você achou que melhorou, dá uma comentada aí. Juca, ficou legal? Não, Juca, você tá horrível, você tá feio, tira esse quadro. Não, o quadro eu não vou tirar porque é o meu amado cachorro Barney. Também amo o Conan, mas ainda não tenho um quadro do Conan, que é o meu vira-lata caramelo. Mas vamos lá então, vamos falar da história do imposto. Respondendo já a primeira pergunta: qual é o registro histórico mais antigo que se existe sobre cobrança de impostos? E é óbvio que são sempre eles, os egípcios. Os primeiros registros de cobrança de imposto são do Egito, aproximadamente 3.000 anos atrás. Esse imposto era pago em forma de produtos, como a colheita de grãos, por exemplo, ou então era pago na forma de corveia, que era o pagamento em forma de força de trabalho. Ou seja, a maior parte do tempo o camponês, vamos chamar assim, trabalhava as terras dele, mas digamos que 1/4 do mês ou metade do mês ele tinha que trabalhar para o faraó. Isso seria a corveia. Uma curiosidade rápida, você já deve ter ouvido falar da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi um artefato encontrado por Napoleão Bonaparte quando ele fazia a sua campanha no Egito durante as guerras revolucionárias da França, e essa pedra ela foi levada para um museu na França e passou a ser estudada. E foi graças à Pedra de Roseta que hoje a gente consegue entender os hieroglifos. Por quê? Porque ela tinha a mesma inscrição em 3 línguas diferentes, sendo que 2 dessas inscrições eram na língua egípcia, tanto na versão de hieroglifos quanto na versão demótica, e a terceira versão do texto era em grego. E como o grego é uma língua que não mudou tanto da antiguidade até hoje, permitiu que, através da analogia dos textos, fosse descriptado, fosse entendido o significado dos hieroglifos e da língua demótica egípcia. E nesse texto da Pedra de Roseta consta a isenção de imposto para os sacerdotes do templo de Min, que era um deus egípcio da fertilidade. Procura a imagem dele aí. Depois do Egito, a gente encontra registros da cobrança de impostos em outros impérios, como o Império Persa, o Império Indiano e, lógico, o Império Romano. No Império Romano, o imposto correspondia entre 1 a 3% do valor das propriedades de um indivíduo. Ainda na antiguidade, no ano 10 d.C., o imperador Wang Mang, da dinastia Qin, que governava a China, instituiu um imposto alto demais. 10% do que um trabalhador produzisse pertencia ao Império Chinês. E não deu outra. 13 anos depois, ele foi derrubado em um golpe de Estado e a dinastia Qin foi substituída pela dinastia Han. Vindo agora para um período mais próximo da gente, é possível encontrar o primeiro imposto que é baseado nos ganhos da pessoa. Esse tributo é conhecido como o dízimo de Saladin. Saladin foi um vizir do califado fatimida e depois ele foi um sultão da Síria e do Egito. E ele conquistou Jerusalém. Então, na Europa, o rei Henrique II, da Inglaterra, estabeleceu o dízimo de Saladin para poder reunir recursos e realizar a Terceira Cruzada, para tentar retomar Jerusalém. Isso foi no século XII. Já no século XVII, a gente vê Portugal estabelecendo um imposto similar, que foi chamado de décima. Agora, o conceito moderno de imposto de renda, né, uma cobrança em cima do que você produz e lucra, ele é um pouco mais recente. A data mais aceita é 1799 e tinha o objetivo de reunir recursos para que a Inglaterra pudesse combater contra a França revolucionária. Já nos Estados Unidos, o primeiro imposto de renda pessoal foi estabelecido em 1861, também para reunir recursos para uma guerra, a Guerra Civil Americana. Essa taxa ela foi trocada por outros tipos de impostos similares, até que em 1913, a 16ª emenda da Constituição Americana fez com que o imposto de renda fosse algo fixo.
Agora, só pra gente ter uma noção rapidinha de quando cada país implantou aí seu imposto de renda, eu vou passar uma lista rapidinho aqui. Depois dos Estados Unidos em 1913, seguiram-se em 1916 Austrália e Rússia, 1918 o Canadá, 1920 Finlândia e Polônia, 1921 Islândia, e aí chegou a nossa vez. Em 1924 o Brasil fez seu primeiro imposto de renda. México, Bolívia, Argentina, Peru, China, Venezuela são outros países que instituíram seus impostos de renda ainda na primeira metade do século XX. O Uruguai só instituiu o imposto de renda em 2007. É um caso muito curioso, até porque o Uruguai é um dos países mais ricos no sentido de distribuição de riqueza da América do Sul. Bom, e esses impostos de renda, apesar de eles terem diferenças entre os países, eles têm alguns princípios que são similares. Por exemplo, a diferenciação entre residentes e não residentes do país, a definição do que é renda e também a permissão de deduções. No caso do Brasil, a gente tem a dedução com alguns itens de saúde e educação, né, por exemplo. Certo, agora eu vou falar desse que realmente afeta a nossa vida, né, o imposto de renda aqui no Brasil. O nome completo dele é Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. A primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é talvez aquilo que mais indigna quem paga esse imposto. O imposto de renda brasileiro, ele é feito através do lançamento por homologação. O que é o lançamento por homologação? É aquela coisa de que você deve, o Estado não sabe quanto você deve, você tem que descobrir quanto você deve, você tem que pagar o Estado. Se você errar, né, se o Estado analisar seu pagamento e ver que você errou, ele vai te punir. Então é isso, né? O imposto de renda é quase uma armadilha. Só para a gente entender melhor, no direito tributário brasileiro, lançamento é um ato administrativo que engloba 5 operações: verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identificação da base de cálculo, cálculo do montante devido com aplicação da alíquota, identificação do sujeito passivo e, se for o caso, aplicação da penalidade por infração. O Estado não sabe quanto você deve para ele, mas se você errar, ele vai te punir. O Brasil, depois da instituição do primeiro imposto de renda em 1924, teve uma diversidade de mudanças, né, que acompanhou a própria história do país. A gente pode observar, principalmente no período pós-Getúlio Vargas e pré-ditadura militar, um embate nos interesses, né, do Estado e das elites para definir como seria esse imposto de renda. Porque quem tem muito dinheiro é quem menos quer pagar imposto. A lei que define o imposto de renda atual, ela vem de 1966 e foi instituída pelo presidente Castelo Branco durante a ditadura militar. Você fica aí achando que imposto é coisa de esquerda, de socialista? Imposto é coisa do Estado, seja ele de direita ou de esquerda. A lei que instituiu o imposto de renda no Brasil foi o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, promulgada em 25 de outubro de 1966. E é isso, galera. Esse episódio foi rapidinho porque eu preciso organizar meus documentos aqui e declarar meu imposto de renda, porque quanto mais cedo você declara, mais cedo você recebe a restituição. Essa aí é a minha dica. Valeu demais para quem ficou até o final. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E toda semana tem episódio novo, é só ficar de olho. Até a próxima, valeu!